Nossa leitura encontra-se em Efésios, capítulo 4, verso 1 ao verso 6. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Todos encontraram? Amém? Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 6, mesmo assentados, mas em reverência à palavra do nosso Deus, diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer ao nosso coração. E que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aqui neste lugar, de confrontar o nosso erro, de sarar as nossas feridas e de mudar de uma vez por todas a nossa vida para a glória do nome de Jesus. Que tudo aquilo que visa atrapalhar o entendimento, que seja repreendido em nome do Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Irmãos, a partir de Atos capítulo 2, após a descida do Espírito Santo, inicia-se um novo momento para todos os homens. E esse momento é chamado os últimos dias. Quando o Espírito Santo desce, conclui-se a tarefa, a profecia de Joel. E é a partir da descida do Espírito Santo que um novo momento para todos os homens, para todos, começa. Esse momento é chamado os últimos dias, chamado aqueles momentos onde as últimas coisas acontecerão, porque a volta de Jesus é repentina. Então, nós vivemos hoje nos últimos dias, dias estes que seriam marcados pela destruição. Dias estes, os últimos dias, seriam marcados pela nossa condição humana, onde a gente deseja e ama a Deus no coração. Porém, o que nós praticamos vai totalmente contrário àquilo que Ele nos ensinou. O nosso coração, ao ouvir um louvor, a ouvir uma palavra, a ler um texto, ele pulsa por Jesus Cristo. Porém, o que nós percebemos é que esse amor está dentro de nós. Porém, nesses últimos dias, assim como Deus estaria disponível aos homens, a destruição também seria grande. Porque quanto maior a responsabilidade, maior o privilégio, maior a responsabilidade. E quantos mais são os privilégios e as oportunidades, maior também a queda e a destruição. Então a pergunta que fica para mim e para você, que estamos reunidos aqui nessa noite, e eu acho que é uma pergunta bem propícia: como viveremos nesses últimos dias? Dias onde a gente começa a perceber que a vida está se destruindo e perceber que o mundo ao nosso redor está perdendo o equilíbrio, onde a maldade está sendo autorizada e está sendo legitimada por aqueles que deveriam dizer não, onde a maldade tornou-se algo comum. É comum ouvir um relato, como essa semana, de uma criança que é assassinada, e ao que tudo indica por bala perdida ou não, mas aconteceu. E isso mexe com aqueles que ainda têm um coração, que não olham mais para as pessoas como número, mas olham para elas como pessoas.
e a maldade cada vez cresce, 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 cresce. Isso na minha casa, na sua casa, o mundo ao nosso redor, as coisas estão tremendamente difíceis. E hoje é o Setembro Amarelo. Esse mês é um mês de conscientização contra o suicídio, que virou uma patologia social, uma doença social. Porque está tão presente na nossa sociedade que nós precisamos pensar, então, como reverter um quadro como esse. E como viver num momento onde não se ter doença emocional é incomum. Onde aqueles que possuem a doença emocional, seja em qual área for, é a normalidade. Aqueles que ainda não foram alvos dessas doenças emocionais, eles já têm a expectativa de que qualquer momento essas situações baterão na porta dele. Então hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos de que existem duas ações necessárias para que a gente aprenda a viver num tempo extremamente difícil. Um tempo onde colocará em xeque os nossos sentimentos e a nossa vida. Então, como que a gente vive? Porque a pergunta tem que ser essa. Como que a gente vive nesse tempo? Como que a gente vive nesse tempo? Isso sim fará toda a diferença. Porque talvez você esteja aqui e sejamos muito sinceros. Estar na igreja não é a parte mais difícil. Levantar as mãos e cantar não é a parte mais difícil. Cantar, então, não é a parte mais difícil. Eu, que de vez em quando tenho a oportunidade, o faço muito bem, e louvado seja Jesus por isso. Não entendo porque os irmãos estão rindo, né? Mas, enfim, tem misericórdia. Então, esses últimos dias seriam marcados por isso, por um desequilíbrio em todas as áreas, assim como a bondade está disponível, a maldade também está disponível. E como é que a gente vive nesses dois extremos? E aí eu queria tirar duas lições do apóstolo Paulo, brevemente com vocês e refletir sobre essa noite. Como viver nos últimos dias. Primeira lição que o apóstolo Paulo me ensina é que nós precisamos desenvolver dois tipos de consciência. Primeiro tipo de consciência que o apóstolo Paulo vai me ensinar: confiança na soberania divina. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Sabe por quê? Ele tem logo no início ele diz assim: eu, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. O apóstolo Paulo aqui nesse momento, meu irmão, ele estava vivendo um tempo de prisão domiciliar. Sabe o que é prisão domiciliar? Ele pregou o evangelho e a pregação do evangelho gerou prisão. Ele tentou fazer o bem, porém o que gerou sobre a sua vida foi destruição. Ele prega o evangelho, o amor de Deus a toda criatura, porém a consequência disso não são os aplausos e os abraços e os agradecimentos. A consequência disso é prisão. A consequência disso é fracasso. A consequência de toda a bondade que o apóstolo Paulo realiza não é o muito obrigado. Ele reflete isso logo no capítulo 4. Esse início de capítulo tem muitas lições, mas eu gostaria de concentrar só nisso. De que ele não enxerga a vida, ele não tem uma ótica sobre a vida que seja prejudicial para ele, mas ele tem uma profunda confiança sobre a soberania divina. E eu queria dizer para você, para mim, para todos nós que estamos aqui, todos nós enxergamos a vida sobre a ótica de uma confiança, sobre a ótica de uma verdade. Todos nós que estamos aqui enxergamos a vida a partir de um ponto. E sabe por que algumas ansiedades elas estão surgindo e agredindo o nosso coração? Porque nós se perdemos da ideia de soberania divina, de que existe um Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono, e que nenhum fio de cabelo cai, se não for da vontade dele. O apóstolo Paulo olha para a vida com essa ótica, uma ótica de alguém que olha para a vida e entende que, apesar dele não querer estar naquele lugar,
mas a vontade de Deus é que ele esteja. Então isso para ele é dizer: eu não sou prisioneiro de César, não é César que me prendeu, eu não estou sobre o domínio romano, que era o Império Romano na época, ninguém me prendeu, pelo contrário, eu sou um prisioneiro do Senhor, porque foi o Senhor quem me colocou aqui, é Ele quem é o dono da minha vida, e a minha vida não pertence a ninguém, a não ser aquele que controla todas as coisas. Às vezes a gente até diz, irmãos, que confiamos na soberania divina, mas na maioria das vezes o que nós demonstramos com a vida é que nós não cremos, porque alguns terrores que nos assombram, eles se revelam no momento da tribulação. A provação é o momento de revelação da nossa fé. Sabe quando que a nossa fé se mostra? Não é no momento do culto. Essa é uma parte da nossa fé. A nossa fé, ela é revelada para nós, o que nós somos, o que nós pensamos sobre Deus, quando as provações da vida vêm. E aí, quando Deus deseja que possamos dar uma resposta de fé, de verdade, não aquela resposta de dizer assim, vai tudo bem, mas o coração está acabado, o pensamento está destruído, a vida está indo por água abaixo, porque nós aparentamos uma coisa, estamos bem, nada demais, só que o coração está totalmente abalado, estremecido. Então Deus não está preocupado com a sua aparência. Na maioria das vezes quem se preocupa com a nossa reputação somos nós, e queremos ostentar para todos de que nenhum mal nos abala. Mentira, irmão. Os males da vida nos abalam, e nos abalam muito, e nós precisamos aprender a viver nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Quem vive nesses últimos dias precisa reavaliar a sua confiança na soberania divina. Quem está no controle da sua vida? Quem está segurando a sua casa e a sua família? Mesmo que as circunstâncias digam que o acaso está sob o controle. Mas eu queria dizer uma coisa para você, irmão. Não tem nada que não esteja em Deus. Não tem nada que Deus não controle. Não tem nada que não esteja guardado na mão dEle. Não tem nada que não esteja no projeto dEle. Não tem nada que a gente possa afirmar, dizer, Ele nos abandonou, porque Ele não se ausenta do trono, Ele está ocupado o tempo todo, toda hora. Nada, mas aí que está o problema, se nós confiamos que realmente Ele está sentado no trono. E existem, pelo menos hoje nesse tempo, duas formas de ver a vida. Primeira forma de enxergar a vida, vitimização, que é muito comum na nossa sociedade. É quando a gente entende que, poxa, eu só fiz o bem, e é isso que eu estou recebendo? Eu sou uma vítima, olha o que fizeram comigo. Acabaram comigo, eu só fiz o bem, a vida está me destruindo, a vida está acabando comigo. Quando a gente começa a olhar a vida pela ótica da vitimização, a gente desenvolve algo chamado autocomisseração. Sabe o que é autocomisseração? Ansiedade que se remói e não se levanta, como diz a profecia. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Estava ouvindo essa profecia em qualquer lugar aí, né? Isso, Deus está vendo, irmão. Profecia em ritmo de pagode, né? Exatamente. Mas só para que a gente comece a perceber de que na vida, nesses últimos dias, essa autocomisseração, esse ato da gente sentar e dizer assim, acabou. Eu não tenho mais jeito nenhum. Não. Olha o que fizeram comigo. Eu acho que eu nem consigo mais fazer isso, aquilo. Aí alguém chega e diz, vamos fazer isso? Eu não sei se eu sei fazer, não. Por quê? Porque eu tenho medo. Eu já fui uma vítima e eu continuo sendo uma vítima. Só que ser vítima é porque nós enxergamos a vida pelo acaso.
Nós enxergamos a vida como se estivéssemos à disposição de qualquer um. Meu irmão, todos aqueles que te feriram, todos aqueles que te machucaram, todos aqueles que de alguma forma te prejudicaram, contribuíram para que hoje vocês estivessem aqui. Isso é enxergar a vida pela ótica da soberania de Deus. De que a cada momento da vida, por mais que eu tenha sido traído, amaldiçoado, tenha sido rejeitado, todas essas situações contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Não é tempo de ficar sentado achando que é vítima de tudo e de todas as circunstâncias. É tempo de se levantar com a profunda confiança e dizer: tudo o que aconteceu e tudo o que está acontecendo não pode estar de acordo com a minha vontade, mas não saiu do controle de Deus. Ele segura todas as coisas, de modo que nada, nenhuma folha cai de uma árvore sem essa permissão gloriosa de dizer caia, e ela cairá. E aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, estão sendo atingidos, mas estão percebendo que aquela ação não vai derrubar. Por quê? Porque o Deus a quem nós servimos transforma maldição em bênção. Então todas as agressões hoje contribuíram para que você e eu estivéssemos de pé, diante de Deus, dizendo: estou preparado para mais provações e vencerei para a glória do nome de Jesus. E meu caráter será provado. E eu vou ser aprovado e vou desenvolver perseverança. Nós não somos vítimas, irmão. Nós não somos vítimas. Pelo contrário, por mais que a gente se encontre nessa posição, é tempo de sair dela. Tempo de abandoná-la. E dizer: eu não sou vítima. Pelo contrário, eu estou seguindo o projeto que Deus trabalhou na minha vida. E esse projeto, muitas vezes, sairá do vale, onde tem água, onde tem pastagem, mas também me mostrará que entrará também o vale da sombra da morte. As tragédias fazem parte da nossa história, irmão. Mas as tragédias para o mundo lançam essas pessoas que não creem em Jesus e que não vivem o Evangelho, lançam elas num mar de escuridão, de depressão, de desespero pela vida, porque elas entendem que a vida delas é um vento, que sai de um ponto e vai para o outro e ninguém controla. Mas observe para a sua vida, observe para a minha vida, para nós que estamos aqui, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Laços de amor nos envolveram por meio da graça e do amor dele. Se fomos comprados, somos dele. Nem nada, nem ninguém pode nos tirar desse estado de vida e de consciência de que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Isso é crer na soberania divina, é olhar para a situação difícil e falar assim: Senhor, por mais que esteja me machucando, mas eu sei que a tua vontade é essa. Como isso dói. Mas saber que eu estou sobre o controle salvador de Jesus Cristo. E tem uma outra história também, uma outra forma de olhar a vida, é pela ótica da soberania da criatura. Hoje nós vivemos num tempo onde tudo depende, a gente acha que tudo depende de nós. O nosso desespero é visível. Tudo depende de nós. Nós somos os construtores do nosso futuro. Sim, em parte. Nós somos aqueles que, se não fizermos nada agora, Deus não fará nada. Aí tem até um versículo bíblico que eu tentei achar, mas não encontrei. Disseram para mim, a Bíblia diz uma vez isso, né? Aí eu falei: o quê? Faça por onde que eu te ajudarei. Eu falei: rapaz, eu acho que isso aí deve estar em algum versículo da Bíblia que eu não sei. Ou eu estou lendo pouco. Mas eu nunca vi os irmãos lá da igreja citarem isso, não. Faça por onde que eu te ajudarei. Então, olha só, faça por onde que eu vou garantir você. É a soberania da criatura. Soberania da criatura quando a gente entende que tudo na vida depende de mim.
Se eu não fizer, ninguém vai fazer. E aí a gente entra num desespero louco, um desespero de querer conseguir as coisas em menos tempo, aquilo que deveríamos fazer em longo tempo. E nós vemos isso em diversas áreas da vida, que o tempo de se fazer, de se prestar uma faculdade, geralmente eram 4 a 5 anos. Hoje, pessoas desejam fazer em menos tempo algo que deveria ser em um tempo comum. Por quê? Porque acham que o tempo está muito rápido e eu estou perdendo oportunidade. Meu irmão, eu queria lembrar você de uma coisa nessa noite. Nem tudo depende de você. Você pode fazer todo e trabalhar em todas as áreas e ser o melhor profissional. Se o Deus soberano não abrir a porta, seja o melhor profissional, tenha o melhor concurso, o melhor curso, seja você quem for, o melhor diploma. Se ele não abrir a porta, não entra. Porque nem tudo depende de mim e de você. E aí, sabe por que a gente fica numa ansiedade louca? Ensandecida? Porque nós achamos que realmente o futuro depende do nosso esforço. E aí, tem uma curiosidade que eu gostaria de dizer aqui para os irmãos. Sabe qual é o meu e o seu papel? O meu papel e o seu papel é pegar uma semente que foi criada por Deus. Observe, eu pego uma semente que foi criada por Deus, eu lanço essa semente sobre um solo que foi criado por Deus, eu espero a chuva que vem de Deus, eu espero a chuva descer, regar a semente, e espero a semente entrar no processo de frutificação, que esse processo foi criado por Deus. Depende de você? Depende de mim? Seja sincero. Aí talvez você esteja se perguntando assim, meu Deus, mas pastor, eu tenho que agir. Irmão, o sol nasce sem você levantar cedo ou levantar tarde. O processo da semente, olha só, o esforço do semeador é lançar, faça o teu esforço. Qual é o teu esforço? Lançar uma semente sobre um solo que você não criou. Esperar uma chuva que não depende de você para acontecer. Esperar que um processo aconteça que não depende de você para acontecer, e nem de mim. E esperar um fruto que é grandioso, que nós não temos condição de criar. E outra coisa, posso lembrar? Quem lançou essa semente foi uma mão. Quem criou essa mão? Deus. Quem deu força para essa mão? Deus. Então, seja sincero e seja verdadeiro com você. Sejamos sinceros com o nosso eu. Depende da gente? Agora, existem 2 caminhos. Eu posso ficar com aquilo que o Evangelho diz e com aquilo que eu acho. Com aquilo que eu acho é vago demais. Então o que eu acho é o seguinte, eu tenho que fazer. Então vai lá e faz. E veja se vai frutificar. Se não for da vontade de Deus, irmãos, pode-se estar no melhor terreno, na melhor semente, tudo para dar certo. Se Deus não aprovar, não acontece. Porque nenhum fio do nosso cabelo cai, se não for da vontade soberana daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Então a gente precisa desenvolver isso. Uma vida onde a gente tenha mais confiança na soberania divina. E saiba que coisas específicas, para momentos específicos na nossa vida, acontecerão. E não queira forçar a porta que está fechada. E não queira entrar em negócio que Deus não está permitindo entrar. E não queira acabar rápido aquilo que Deus está dando a oportunidade para que aconteça. Porque nós somos desesperados e queremos que coisas se resolvam da nossa forma e do nosso jeito. Mas a gente precisa entrar numa confiança que eu sinceramente gostaria que isso entrasse em todos os nossos corações, inclusive no meu. Inclusive no meu, de dizer exatamente isso aqui, como Salmo 27, versículo 3 vai dizer.
ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar a guerra contra mim, eu ainda assim confiarei. Sabe qual é esse texto aqui? Talvez você não saiba, ou talvez não saibamos, o que é uma guerra. Uma guerra tribal, como era da época de Davi. Uma guerra de tribos, onde tinha cidade murada e os povos tentavam invadir aquela cidade. Então, nesse pensamento, nós talvez não tenhamos vivenciado isso. Mas esse texto aqui é uma clara declaração, dizer assim, ainda que um exército se acampe contra mim, e se estourar a guerra, eu ainda assim confiarei, eu ainda assim descansarei. Mas nós sabemos o que são os marginais. Nós sabemos o que são as ações dos bandidos. Porque a nossa situação é exatamente dessa. De nós termos uma realidade tomada por pessoas que querem nos roubar a todo momento. Então, imagine você, uma família, dentro de uma casa comum, porta comum, trancada, comum, tudo normal. E dentro dessa casa uma família, pai, esposa e 5 filhos. Entendeu o mistério, né? E aí, pai, esposa e 5 filhos. E pai, esposa e 5 filhos, ao redor dessa casa, bandidos declaradamente querendo entrar, fortemente armados, e o pai apenas com uma faquinha de pão. Cortar pão. De serrinha, já viu aquela de serrinha verde, né? Velha, né? Lá em casa até queimou, né? Lembra disso na sua casa. E aí esse pai, por essa confiança desse texto, a esposa e os filhos perguntam assim, e agora? O que nós faremos? O que nós iremos fazer a partir de agora? Aí o pai diz assim, quanto a vocês eu não sei, mas quanto a mim, irei para o meu quarto dormir. Aí tem um monte de gente dizendo assim, duvido que eu ia para o quarto, eu ia sair para tentar resolver esse problema. Porque na maioria das vezes a gente confia mais na força do nosso braço, irmão. A gente confia mais nas nossas capacidades. Mas quando se estoura a guerra, não depende de mim, de você. É entrar nesse profundo estado de confiança, de dizer, ainda que minha casa esteja cercada de pessoas fortemente armadas, tentando entrar e roubar o que eu tenho e me prejudicar a minha família, ainda assim eu terei a capacidade de deitar a cabeça no travesseiro e dormir, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Isso é bonito, é lindo, mas a nossa fé será provada de acordo exatamente com isso. Quando o nosso coração se desespera e a gente tenta resolver tudo com a força do nosso braço, não vai à frente, porque a gente precisa confiar mais em Deus. A gente precisa descansar mais em Deus. A gente precisa entender que tem um soberano sobre os céus e sobre a terra, e que se inclina para ver o que se passa nela. E que não só se inclinou, mas que entrou na história da humanidade, encarnando em Cristo Jesus, o nosso Senhor, sendo reconhecido em figura humana. Ele é o mesmo que desceu, é o mesmo que subiu, e está sentado sobre o trono e controla a nossa vida, e aí a gente pode descansar em paz, mesmo que tudo ao nosso redor esteja desmoronando. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e foram chamados segundo o seu propósito. E assim, o apóstolo Paulo não só nos ensina de que nesses últimos dias é tempo da gente reavaliar nossa confiança, mas é tempo da gente reavaliar também o princípio da comunhão. Esse texto ele vai dizer sobre passos disso, né? Com toda humildade, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e depois ele entra na questão, há um só Senhor, uma só salvação, um só Deus e Pai de todos, um só Espírito, estabelecendo o seguinte, que existem 2 formas de encontro, ajuntamento e comunhão. Sabe que a gente pode estar aqui ajuntado,
Sabe que isso aqui pode ser um ajuntamento? Sabe o que é um ajuntamento? Quando cada um está buscando o seu próprio objetivo. Cada um está preocupado com o seu, porque farinha pouca, meu pirão primeiro. Cada um está vindo aqui com interesse de ouvir o que Deus tem para ele. Isso é ajuntamento, e Deus não está no ajuntamento, porque Deus é Deus de comunhão, e Deus não é Deus de ajuntamento. Isso foi provado na Torre de Babel. O povo estava ali, não servindo um ao outro, mas servindo cada um ao seu próprio interesse. Então, quando nós estamos reunidos aqui, em ajuntamento, Deus rejeita nosso ajuntamento. Agora, nós podemos estar no ajuntamento, ou nós podemos estar na comunhão. No ajuntamento, todo mundo está buscando o seu. Na comunhão, serviço. Cada um está preocupado com aquilo que o outro está sentindo, e cada um está preocupado em como servir ao seu próximo. Deus está nesses lugares, de modo que aquilo que você quer virá. Por quê? Como? À medida que eu sirvo o meu próximo, à medida que eu tenho comunhão, à medida que eu deixo de ter ajuntamento e passo a ter relacionamento. É bonito, irmãos, quando a gente se une num lugar, só que esse lugar pode ser abençoado ou amaldiçoado. Exatamente. Deus pode aceitar a nossa adoração ou simplesmente rejeitar a nossa adoração. Deus pode dizer assim: parabéns, vocês estão bem. Deus pode dizer assim: bonito esse ajuntamento, uma bela música, uma bela conversa. Mas isso aí não passa do telhado. Sabe por que eu não atuo no meio de vós? Porque cada um tem buscado o seu próprio interesse. Agora, o convite de Deus para cada um de nós é para que a gente pare de olhar para os nossos próprios interesses e comece a olhar para as pessoas que estão do nosso lado e que precisam e que têm as suas necessidades e que precisam ser supridas por meio da sua vida e da minha vida. Comunhão é onde Deus atua, por isso que Jesus orou em João 17, 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu nos enviaste. Sabe um lugar onde eu preciso descobrir se eu sou maduro na fé ou não? Quer testar sua maturidade na fé? Quer testar minha maturidade na fé? Para onde que a gente olha? Se eu quero saber se eu sou maduro na caminhada com Jesus, para onde que eu olho? Para os meus relacionamentos. O lugar onde a minha maturidade espiritual vai ser comprovada é na maneira como eu me relaciono com o próximo. Por isso que Paulo diz: com toda humildade, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quem tem problema indefinido de relacionamento? Demonstração de imaturidade. A imaturidade é vista por onde? Quando eu não consigo me relacionar de modo saudável. Porque observe o que o texto nos ensina, né? Há um só Espírito, um só Senhor, um só Salvador, uma só salvação, um só batismo. Então por que as divisões acontecem? Sabe por que as divisões acontecem? Por causa dos nossos desvios de caráter. Sabe por que nós não vivemos em plena comunhão? Adivinha por quê? Que os que mais prejudicam não são os demônios, irmãos. Leve isso para o seu coração, para onde você for, para onde eu possa ir também, que possamos levar isso juntos. Satanás não tem domínio sobre a igreja, a não ser que nós, juntos, abramos as portas. Por meio de qual lugar? Relacionamentos. Se tem uma coisa que Deus abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, como que eu vejo a minha maturidade? A partir dos meus relacionamentos. Não é a partir da minha forma de cantar, da minha forma de pregar, da sua forma de pregar. Relacionamento é o lugar onde a minha maturidade é provada, é testada, e onde eu passo a analisar o seguinte: se eu tenho muito problema de relacionamento, muito imaturo eu sou. Porque percebe uma coisa, irmão,
quando as crianças estão reunidas, o que mais elas têm é brigas. Crianças reunidas num lugar, dificilmente você verá essas crianças bem, todo mundo bem, né? Todo mundo quietinho, silêncio. Ninguém brigando com ninguém. Percebe, onde tem criança, tem briga constante, problema constante, porque toda imaturidade gera falta de relacionamento, irmão. Relacionamento é o nosso campo missionário. Sabe por quê? Porque revela o conteúdo do nosso caráter. Sabe que, na maioria das vezes, nós olhamos para o outro e dizemos o que o outro é sem conhecer. Na verdade, nós não estamos dizendo sobre o outro. Nós estamos dizendo quem nós somos. Nós estamos dizendo sobre o tipo de caráter que nós temos. E aí tem uma frase muito famosa, até da psicanálise, que diz exatamente isso. Quando João fala de Pedro, eu conheço mais quem é João do que Pedro, quem Pedro é. Exatamente por quê? Porque comunidade é desafiador, meu irmão. Viver em comunidade é desafiador. E por que Jesus mandou a gente viver em comunidade? Sabe por quê? Porque aqui é o lugar de lapidar caráter. Aqui é o lugar dos nossos relacionamentos nos ensinarem a viver. A gente aprender um com o outro e conseguir ser formado à imagem de Cristo. Essa é a maior demonstração de que eu tenho compromisso com a Trindade. A Trindade é uma comunidade de 3 pessoas. A igreja é uma comunidade de muitas pessoas. Mas a minha responsabilidade com a comunidade, a minha responsabilidade com a comunhão, a minha responsabilidade com a unidade, ela só será verdadeira a partir do momento que eu tenho responsabilidade com a Trindade. Quem tem responsabilidade com a Trindade, tem vida tranquila e acessível com a comunidade. Quem não tem compromisso com a Trindade, não tem compromisso com a unidade. Agora, convenhamos uma coisa. A Bíblia nos ensina de que a unidade é do Espírito. A unidade vem do Espírito. Então, meu irmão, quem se levanta contra a unidade, se levanta contra o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem está na igreja. É Ele quem gera amor no nosso coração, mesmo diante de tantas fragilidades que a gente tem. É Ele quem trata quando a gente se desentende e depois pede perdão e caminha novamente com a graça de Jesus. É o Espírito Santo que está movendo-se sobre a igreja quando os relacionamentos estão sendo curados e tratados. O Espírito Santo está atuando na comunidade. Quando um vira ao outro e encontra razões para amar, para respeitar, para estar junto e não ser consumidor ou discípulo. Quem somos nós? Consumidor ou discípulo na questão da comunhão é aquele que está mais preocupado em assistir às suas necessidades do que ser alguém que está preocupado em ajudar quem precisa. É quando nós nos importamos mais e nos preocupamos mais com o que estão nos dando. Ah, mas eu não gostei disso. Eu tenho que gostar disso. Não gostei. Não é bom. Não me serve. Então, quem nós somos? Porque o consumidor, ele está a todo momento olhando e observando se o que está sendo feito assiste à sua necessidade pessoal. O discípulo não. O discípulo está intercedendo, dizendo assim: Senhor, que aquilo que talvez para mim não sirva, sirva para alguém que está aqui nesse lugar e precise da tua graça. O discípulo abandonou o desejo de querer tudo para si. O discípulo é aquele que tomou a cruz, sinônimo de renúncia, e está seguindo Jesus dizendo: eu compartilho, eu dou, eu entrego e eu sirvo ao Senhor com alegria. Quem nós somos? Quem você é? Aí talvez você esteja pensando assim: meu Deus, eu acho que isso aqui é para alguém. Não, se o evangelho não serve para você, não serve para mais ninguém.
Então, é bom quando cada um olha para a sua própria vida e diz: o que eu sou? Avaliador ou colaborador? Preocupado consigo mesmo ou com a edificação do próximo? Isso revela muito sobre quem nós somos e quem nós servimos. Porque a maior parte dos homens da Bíblia, Satanás encontrou lugar no coração deles porque eles estavam mais preocupados com o seu e não em servir ao próximo. O orgulho, o ego, o desejo de prevalecer. Então, como é que a gente vive nesses últimos dias? Meu irmão, entenda uma coisa da parte de Deus e que todos nós saiamos daqui cheios da presença de Jesus Cristo, do seu poder e da sua graça, mas não deixemos de entender isso. Onde que eu sou curado? Aí tem gente que pode até pensar, em casa, orando em casa, Deus vai me curar. Nem todas as vezes. Por isso que ele estabeleceu uma igreja. Aqui é lugar da cura. Não por causa disso, que vai ficar mais bonito, muito mais. Mas não é por causa disso, mas é por causa de quem está aqui dentro. É por causa dessa comunhão aqui que nós temos. É nessa comunhão que Deus trabalha e atua com mais liberdade. E quem são aqueles que prejudicam? Quem são aqueles que lutam contra? Quem são? Os que esperam tudo para si. Os que estão aqui e querem absorver para si. Aqui não é lugar de receber para si. De receber, de querer. Aqui é lugar de dizer, eu estou aqui para te oferecer. Porque quando a gente muda a ótica, a gente muda também a ação que Deus tem a realizar para nós. E que Deus levante aqui, nesses últimos dias, um exército de discípulos servidores, que não tenham medo de ir para a nossa comunidade, nas atividades que nós iremos fazer, e tocar, e servir, e orar, e tocar na ferida, e orar, e estar presente, e se relacionar, porque essa é a função da igreja. A igreja que vive para si morreu, a igreja que vive para o mundo, vive por meio da ação poderosa do Espírito Santo de Deus, e que esse Espírito a cada dia mais ganhe força, liberdade em nosso meio. Mas para que isso aconteça, eu quero dizer para você, talvez você esteja com a grande expectativa de que um grande avivamento aconteça na nossa igreja, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Mas para que um grande avivamento aconteça, para que haja uma grande manifestação do Espírito Santo, antes de que ele entre com poder e glória, é necessário que a gente comece a curar os nossos desvios de caráter. É necessário que a gente comece a curar o nosso olhar para o próximo. Olhar para o próximo, a maneira como a gente olha para o próximo. E a gente passa a entender o que é graça, o que é misericórdia, o que é amor. E aí vamos combinar uma coisa entre a gente? Vamos combinar uma coisa aqui? Aproveitar que só tem gente aqui? Combinar uma coisa boa? Todas as vezes que alguém se levantar para falar de alguém para você, repreenda no nome de Jesus. Como? O Senhor que te repreenda, Satanás. Todas as vezes que tentarem matar um irmão na sua história, porque esse irmão pode te servir e muito. Todas as vezes que tentarem matar alguém para você, na sua história, repreenda em nome de Jesus. Porque aquele irmão que hoje talvez não sirva, vai chegar um momento que ele vai te servir e servir muito. Porque o Espírito Santo é aquele que trabalha por meio de todos. Está em todos. Opera por meio de todos e para todos. Então, seja quem for, não permita que nenhum irmão seja assassinado na sua história. Não permita que ninguém morra na sua história. Pelo contrário, que criemos um ambiente de graça. Um ambiente onde a gente olhe um para o outro e diga, pecador como eu, precisa da graça do Senhor como eu. E um dia vai servir para me edificar. E um dia vai servir para mostrar e ser resposta de oração para mim. Porém, quando a gente mata um irmão na nossa história, aquele caminho que poderia ser uma ajuda de Deus, esse poço está tapado.
E aí depois a gente fica assim, Senhor, fala comigo, fala comigo. E a gente está cheio de irmão morto na nossa história. Porque nós matamos esses irmãos na nossa história. E permitimos que pessoas matem esses irmãos aqui dentro. Como é que a gente vive nos últimos dias? Confiança na soberania. E reavaliar a comunhão. Porque a comunhão dos santos é o lugar mais importante onde Deus atua. E aí a gente vai começar a ver o que Deus pode fazer por meio de uma igreja que aprendeu a se amar. O que Deus pode fazer por meio de uma igreja que aprendeu a olhar um para o outro com mais olhar de graça, de perdão e de amor. E Deus atuará grandemente. Sendo assim, como nós estamos aqui, cada um olhando para a sua própria vida, cada um fazendo uma autoanálise de si mesmo, e ouvindo esse cântico que é belo, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisa, irmão, perdoarei de coração. Essa é a vontade do Pai, que me perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores uns dos outros no amor que flui de Deus, que nos tem feito um em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão. Vamos ficar de pé, irmãos? Talvez esteja gente aqui precisando de oração. Esteja gente aqui precisando da ajuda de Deus. E eles não vão vir aqui à frente. Não vão vir aqui à frente. Não vão vir, sabe por quê? Porque como irmãos, a gente precisa desenvolver sensibilidade e amor. Então, enquanto a Isabel canta, sai do seu lugar. Fale com o irmão. Ore por ele, ore. Assim, que a paz de Jesus seja sobre você, meu irmão. Eu nem sei o que você está enfrentando e você talvez nem saiba o que eu estou passando. Mas é difícil. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida graça e paz do Senhor. Então, enquanto a Isabel canta novamente, sai do seu lugar. Ore por alguém, fale com alguém, abrace. E que vivamos cada vez mais em comunhão, um tempo de graça, de amor entre nós. E assim a presença de Jesus cresça aqui nesse lugar. Pode sair do seu lugar. Somos um jardim diante do Senhor, um jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom
Obrigado porque o teu Espírito se move sobre esse lugar. Obrigado porque enquanto estamos aqui, o Senhor cura as nossas feridas à medida que abençoamos aquele que está ao nosso redor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado. Obrigado porque o Senhor tem nos revelado a Tua palavra. Porque a Tua graça tem sido derramada sobre nós. Obrigado porque mesmo em meio às dores que nós temos, nós estamos servindo ao nosso irmão e o Senhor está falando com ele por meio da nossa dor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, porque nós não somos vítimas. Nós estamos onde o Senhor deseja. E sabemos que todas essas situações colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.